Não, gente, trabalhar em preto e branco não é uma coisa tão simples assim. Nas minhas andanças aí pela comunidade de desenhistas, eu já vi muita gente falando alguma coisa tipo: ah, eu só trabalho com preto e branco porque é muito mais fácil do que trabalhar com colorido. E a questão é que não é bem assim. É errada essa ideia de que o preto e branco ele vai ser necessariamente mais simples do que um trabalho colorido. Com certeza você não vai ter que entender de coisas como, por exemplo, harmonia de cores, o que são cores análogas, o que são cores complementares, como criar contraste de cores. Esses são conhecimentos que você realmente não vai precisar trabalhando com preto e branco. Porém, você vai ter sim que ter uma gama de conhecimentos que vão ser coisas que os artistas que trabalham necessariamente com colorido geralmente não vão precisar saber. Então, você não vai estar isento de aprender as coisas se você está trabalhando com preto e branco. Você só vai ter que entender coisas diferentes. E a principal dificuldade das pessoas que trabalham com preto e branco é o que eu vou tratar aqui nesse vídeo, que é basicamente a pergunta: qual é o exato tom de cinza correto para usar aqui? Para quem não entendeu o cerne do problema, eu vou trabalhar aqui com um exemplo. Vamos lá, vamos fingir que você tem uma maçã vermelha e uma maçã verde. Se você está trabalhando no colorido, é óbvio como é que você vai fazer essa diferenciação. Mas, se você estiver fazendo o seu desenho preto e branco, como é que você vai demonstrar que essa maçã é vermelha e a outra maçã é verde? A resposta é usando o tom de cinza correto para representar um vermelho e representar um verde. Porque se você pegar essas duas imagens e você passar elas para o preto e branco, você vai ver que a maçã verde ela tá num tom de cinza muito mais claro do que a maçã vermelha. Então, é importante quando a gente está trabalhando com preto e branco, a gente ter essa noção de que as coisas elas têm essencialmente tons de cinza diferentes umas das outras. E é muito importante você conseguir passar isso no seu desenho, porque vai dar muito mais vida, vai dar muito contraste pro seu trabalho e não vai ficar aquela coisa muito morta. Tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês, eu vou pegar o mesmo desenho e eu vou sombrar ela, tipo, tudo num tom de cinza meio que parecido, e eu vou fazer o mesmo desenho com essas variações dos tons de cinzas. Então, tipo assim, é clara a diferença como quando você trabalha com cuidado essa questão dos tons de cinza correto, você tem um desenho muito mais rico, saca? Então, tipo assim, é uma coisa muito importante para tornar os seus desenhos melhores. Essas variações de cinza é o que a gente chama de valores tonais. Se o seu valor tonal é alto, significa que o seu cinza ele é mais claro. Se o seu valor tonal for baixo, significa que o seu cinza é mais escuro. Ok, mas a grande pergunta disso tudo é: como é que eu faço para acertar esses tons? Bom, temos aqui duas situações. Se você tá copiando uma fotografia, é muito mais fácil, porque você tem ali tipo o modelo dos tons de cinza, saca? Se você tá trabalhando com uma fotografia colorida e vai fazer o seu desenho em preto e branco, abre um programa no computador, baixa um aplicativo no seu celular, qualquer coisa, e passa essa fotografia pro preto e branco. Porque vai ser muito mais fácil você já copiar direto do preto e branco do que você tentar, tipo, descobrir qual que vai ser o tom de cinza correto ali pra aquela parte. Então, assim, se você tá copiando, vai lá, passa pro preto e branco, que é muito mais simples, né, gente? Tipo assim, vocês podem facilitar o trabalho de vocês, então por que não? E se você tá nesse exercício, eles têm uma referência preto e branco, tá copiando ela exatamente, você vai precisar apenas da habilidade de perceber esses tons de cinza. Isso não necessariamente vai ser uma coisa fácil. Você vai precisar desenvolver essa habilidade, essa capacidade de enxergar as coisas ali. E tipo assim, isso vem com o tempo, vem com o treino e prestar atenção, gente. Tipo assim, pega a sua referência, olha pra sua referência, tipo assim, compara os tons de cinza e tenta, tipo assim, compara como tá na referência com como tá ali no seu trabalho. E os primeiros vezes não vão ficar legais, porque é assim com todo mundo,
mas com o tempo você vai adquirindo essa capacidade de identificar ali e reproduzir os tons certos de cinza. Agora, se você está trabalhando com um trampo de criação, por exemplo, você não tem nenhum modelo de qual exatamente seria o cinza correto para você colocar naquele espaço. Então você vai ter um trabalho um pouquinho mais difícil, porque não somente você vai ter que ter aquela capacidade de perceber os tons de cinza, como você vai ter que ter a capacidade de entender a partir da sua imaginação ou a partir da ideia de qual cor seria aquilo, você perceber isso e você reproduzir um cinza correto, mesmo sem ter modelo nenhum. Então aqui não é simplesmente uma capacidade de percepção, de enxergar, é uma capacidade de entender profundamente esses valores tonais. A questão é que, infelizmente, eu não tenho, como te passar uma fórmula mágica para entender isso. Eu não tenho como te falar, como exatamente é. Porque essa capacidade de você enxergar e compreender os valores tonais é uma coisa que precisa ser trabalhada, construída e compreendida dentro de você. É igual quando eu falo, eu posso te passar a proporção do corpo humano. Se você não sentar e treinar e memorizar essas proporções e aprender a reproduzir elas, não adianta eu ficar falando aqui 5 horas seguidas. Vocês precisam entender por si mesmos e adquirir essa habilidade de reproduzir os tons corretos, os valores tonais corretos. O que eu posso fazer para vocês é passar aqui alguns exercícios que vão te ajudar a desenvolver essas capacidades. O primeiro exercício, o mais básico de todos, é você simplesmente pegar um papel em branco e ir criando escalas. Não importa o material que você usa, às vezes você usa uns marcadores em preto e branco ou você usa o clássico grafite, qualquer que seja a questão, trabalhe criando escalas tonais. Você pode fazer, por exemplo, com apenas um lápis, pega um lápis 2B, vai lá desde o mais forte que você consegue e vai tentando criar a maior escala que você conseguir, só criando, sabe? Fazendo, o maior que você consegue. Depois tenta fazer com vários lápis, pega um mais escuro, um 6B, um 4B, um 2B, um HB. E tenta criar lá uma escala tonal bem comprida. Quanto mais tons você atingir, melhor. Porque você tá ali exercitando a sua capacidade de produzir esses tons e também de enxergar a diferença entre eles. Outro exercício muito bom, mesmo que você seja um artista de criação, é copiar referências que estejam em preto e branco. Referências fotográficas sempre, porque você não sabe, se você pegar o desenho de alguém, se a pessoa fez uma escala tonal boa ali. Então pegue referências fotográficas e tenta realmente copiar, literalmente, tentando enxergar ali esses tons de cinza, tentando acertar os tons de cinza, que também ali você vai estar exercitando essa coisa de ver, de enxergar e de reproduzir esses valores tonais. E por fim, esse já é um exercício para quem já está mais avançado. Se você já domina mais ou menos bem os exercícios anteriores, você pode tentar pegar referências coloridas e passar elas para o preto e branco numa escala de valor tonal ali mais rica. Então, aqui você já vai entrar em conhecimentos específicos que eu não vou entrar aqui, mas eu posso fazer um vídeo a respeito no futuro. Coisas como, por exemplo, saber entender que um amarelo ele sempre vai ter um valor tonal muito claro, porque se você usar um valor tonal escuro, ele deixa de ser um amarelo, ele se torna um marrom. Ou que uma cor tipo vermelho, ele sempre vai ter um valor tonal mais escuro, porque se ele for muito claro, ele se torna um rosinha e deixa de ser vermelho. Então são essas coisas que você, que são coisas bem mais complexas e que você vai passar a entender quando você estiver em um nível mais avançado. E hoje é basicamente isso. A mensagem que eu queria passar nesse vídeo é: tomem cuidado com seus valores tonais e tentem criar sombreamentos muito mais interessantes com coisas simples, como por exemplo fazer um pedaço mais escuro e o outro mais claro. Então exercitem isso. Desconstruam a ideia de que fazer as coisas em preto e branco é muito mais fácil do que colorido. Como eu falei, vocês só vão precisar de um tipo de conhecimento diferente, vocês vão ter que estudar do mesmo jeito, sabe? Então, boa sorte pra vocês, treinem bastante, é o que eu sempre digo.
O segredo para aprender a desenhar, para aprender a sombrear, para aprender a ficar bom, seja lá em qual estilo você desenha, em qual técnica, ou se é colorido ou preto e branco, você precisa estudar. Então, boa sorte nos seus estudos, tenha paciência, seja persistente e terça-feira que vem tem vídeo novo. Um beijo e até lá!